Olá, investidor, aqui é o Bernardo Frade e hoje eu vou falar sobre uma estratégia de investimentos que eu utilizo na minha conta pessoal e gosto de apresentar para os investidores também, que chama Constant Mix. Constant Mix é uma estratégia de alocação que, traduzindo para o português, significa proporção constante, e ela vai vir para poder facilitar a questão da alocação em relação aos investimentos do investidor. Então vamos pensar que o investidor quer definir que ele vai ter um percentual fixo na carteira de investimentos dele, que seria algo em torno aí, vamos supor, 70% em produtos de renda fixa e 30% de investimentos em renda variável. Dessa forma ele já definiu que vai ser, como vai ficar a composição da carteira dele. E a estratégia Constant Mix, ela vem para poder manter essa proporção ao longo do tempo. Então, trazendo para um exemplo, para poder facilitar a explicação, vamos supor que o investidor tem R$100 mil para poder fazer de alocação e ele definiu ali que 70% desses R$100 mil vai ficar em ativos de renda fixa e 30% vai ficar em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, essa vai ser a alocação constante da carteira dele. Passa um período que ele determinar, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente faz essa revisão da carteira e verifica como é que está a distribuição da proporção da carteira. Então, vamos supor que nesse período a parte de renda fixa dele teve uma valorização, só que a parte de renda variável teve uma valorização muito grande. A bolsa esticou bastante, por consequência, a parte de renda variável dele performou muito bem. Então, aqueles 70% que estava em renda fixa ficou 60% e os 30% passou, no exemplo, aí, a ser 40%. O que o investidor faz para poder voltar para a proporção? Como ele tinha definido que seria 30% em renda variável e nesse momento está 40%, ele vende esses 10% excedente de lucro e aplica em renda fixa. E a carteira volta para a proporção de 70-30. E continuando o exemplo hipotético, vamos supor que passou mais 6 meses, o investidor sentou para poder avaliar o portfólio dele. Nesse período, a bolsa teve uma queda, por consequência, a parte de renda variável da carteira dele também caiu. Aqueles 30% passou para 20% e, naturalmente, a parte de renda fixa, que estava com uma rentabilidade crescente ao longo dos anos, passou a ter 80% de exposição em relação ao portfólio dele. Então ele ficou com 80% em renda fixa e 20% em renda variável. O que deve fazer? O investidor pega esse excedente aqui, que no caso era 70% e agora está 80%, vende esses 10% de renda fixa e aloca em renda variável. Qual que é o interessante disso? O ponto mais interessante dessa estratégia do Constant Mix é justamente que, primeiro, o investidor vai ter uma proporção constante, vai ficar ali no 70-30 que ele definiu, 80-20, 90-10, o percentual que ele quiser, e vai estar sempre ajustando para essa realidade dele. E o principal é que ele vai sempre acertar o time de mercado, ou seja, ele vai vender com a bolsa em alta, ele vai ajustar ali o portfólio, vai vender no alto quando a bolsa está em alto, que é o que é mais recomendado, né? E vai comprar quando a bolsa está em queda, que é justamente o que a maioria dos investidores não fazem. O que a maior parte dos investidores fazem? Compra quando a bolsa está renovando máxima e vende justamente quando a bolsa está em queda. E é o momento mais errado. O certo que os grandes investidores fazem é, quando a bolsa está renovando o máximo, ele vai realizando um pouco do lucro, e quando a bolsa está em queda, como o próprio Luiz Barsi comenta, é quando o jacaré abre a boca e que os grandes investidores vão comprar mais ações. Então, fazendo a estratégia do Constant Mix, primeiro o investidor ele vai ter o conforto de estar adequado aos percentuais que ele fica à vontade, seja 80-20, 90-10, 70-30, o percentual que for, e sempre vai acertar o melhor momento de vender e o melhor momento de comprar renda variável. Então esse que é o ponto principal. Qual que pode ser uma desvantagem nisso? É o investidor conseguir executar isso na prática. Na prática, vender quando a bolsa está em alta, que realmente quando a bolsa está em alta, naturalmente as pessoas ficam empolgadas e querem fazer mais investimentos em bolsa,
e comprar quando a bolsa está em queda, que é o oposto. A maior parte dos investidores ficam com receio da bolsa cair mais e acabam não comprando justamente no momento que a bolsa está descontada, que vai ter ações de excelentes empresas, boas pagadoras de dividendos, que tem perspectiva de crescimento, só que está com um preço ali muito mais em conta. Então, a estratégia Constante Mix é uma estratégia que compensa você adotar na sua carteira de investimentos. Faz total sentido você ter esse controle e sempre que você quiser, define ali o prazo de qual que é o acompanhamento, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano. Não tem necessidade de ser semanal, mensal, isso não faz sentido algum. É bom dar um intervalo que seja de 3 meses, 6 meses ou um ano para poder fazer esse acompanhamento e os possíveis ajustes na estratégia. Como eu disse, é uma estratégia que eu utilizo na minha conta pessoal, acho que faz total sentido, gosto de apresentar para os investidores e se você vê que faz sentido, vale a pena você começar a adotar ela também, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou me aciona para a gente poder conversar e começar a adotar essa estratégia na sua conta também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!